Gênesis 45, pessoal, versículo 25. Eu estou numa saga de José pregando, mas não vou pregar bem sobre José. Na verdade é uma rebarba da vida de José, no finalzinho da vida de José. O José, ele já chegou então ao estágio que ele se revelou para os irmãos que tinham jogado ele na cova, vendido para o Egito, ele se revela para os irmãos. E agora os irmãos identificaram que ele era o José também. E ele faz uma pergunta para os irmãos se o pai dele estava vivo. Ele disse: não, nosso pai ainda está vivo, então manda chamar o nosso pai. Eu quero trazer o meu pai aqui, eu quero ver meu pai de novo. Que era o Jacó, ou conhecido como Israel, né? Aquele que lutou com o anjo. Quem lembra aquele que lutou com o anjo? Esse foi o pai de José. Então, ele mandou chamar o Israel, mandou chamar lá o Jacó. E aí a Bíblia diz assim, em Gênesis 45, versículo 25: e subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então os irmãos de José estavam indo buscar o pai deles, né? Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou porque não os acreditava. Então quando eles falaram do José, você viu aqui que o coração dele ficou parado, né, imóvel. Ou seja, ele deu uma trancada. Isso aqui que é o coração desmaiar, ó. Ele trancou porque ele não está acreditando. Ele não acredito. Só que na hora que ele falou que ele não acreditava, que ele não está acreditando, aconteceu o que eu vou pregar hoje, que diz assim, ó: porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, e que eles falara, e agora você lê comigo, vamos lá? E vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Fala para mim, quando que o Israel acreditou? Quando ele escutou as palavras ou quando ele viu os carros? Está aqui o segredo. Meu irmão, você falar de Deus, você falar para as pessoas de Jesus, você falar as coisas para as pessoas, sem você conseguir mostrar resultados que comprovem aquilo que você falou, é só a tua opinião. Quando você consegue pregar para alguém, falar de Jesus, ou qualquer coisa que você vai falar para uma pessoa, e você consegue comprovar que aquilo que você está falando é verdade, é um fato. Você escutou o que eu falei agora? Se eu falo uma coisa que eu não estou conseguindo comprovar, eu não estou conseguindo mostrar o resultado daquilo que eu estou falando, é apenas uma opinião. E opinião, todo mundo tem opinião. Todo mundo tem opinião. Fulano tem opinião, ciclano tem opinião, um monte de gente tem opinião. Agora, você pegar e você abrir a sua boca e você falar algo que você consegue comprovar com uma aquisição financeira, você consegue comprovar com um exame, você consegue comprovar com o antes e o depois, meu irmão, aí é um fato. Todas as vezes que o pastor Mike vai mostrar qualquer testemunho na televisão, que eu largo os testemunhos, eu sempre uso a frase que eu cunhei, né? Eu falei uma frase que cunhei não, né? Que copiei de alguém que cunhou. Contra fatos não há argumentos. Então, se eu estou mostrando algo para você, não tem como você dizer: não, isso aí não é assim, não. Contra fatos não há argumentos. Então você presencia que aquilo que eu e você, aquilo que nós falamos, tem que ter algo que comprove. Você vai ver, por exemplo, que as pessoas elas são extremamente assim, julgadoras. Pessoas julgam a minha vida e a sua vida por aquilo que acontece com a gente. As pessoas elas acreditam mais naquilo que você está mostrando do que aquilo que você está falando. Então vamos dizer que você é uma pessoa que você gosta de falar de Jesus para as pessoas, mas você está passando uma luta financeira. O que vão te dizer? Mas cadê teu Deus? Você fica pregando para mim, vive na igreja, olha a tua vida. Você pode ter certeza, se você estiver passando uma enfermidade e as pessoas, se você começa a falar de Jesus para as pessoas vão dizer: cadê o teu Deus? Você fica pregando para mim de saúde, mas eu tenho mais saúde que tu, que nem vou na igreja. Então você vai acabar notando que as pessoas são julgadoras. Então qual que é o meu papel e o seu papel? Não falar apenas de Deus. Grita comigo: mostrar Deus. Exatamente, meu irmão, quando eu e você nós conseguirmos mostrar para as pessoas o Criador, quando você conseguir mostrar quem é o Senhor Jesus na sua vida, com fatos que acompanham crescimento financeiro, sabe, saúde, conversão, o teu comportamento é diferente do comportamento das demais pessoas. Quando isso acontecer, você pode ter certeza que muitas pessoas vão acreditar em Deus. Porque
Quem de vocês que está aqui na igreja hoje que algum dia você viu Deus? Ah, o rosto de Deus, ah, a perna dele, o braço. Você já viu Deus? Nem eu. Nós acreditamos em Deus pela palavra dele, certo ou errado? Tá, mas as pessoas lá fora, elas não têm a palavra de Deus para acreditar, porque elas não confiam, não acreditam na palavra. Então como é que elas vão enxergar Deus? Nos resultados. As pessoas vão acreditar em Deus e vão enxergar Deus no resultado que eu tenho, do envolvimento que eu tenho com a palavra. Então eu não sou uma pessoa que eu fico recitando somente as promessas de Deus, eu mostro para as pessoas o resultado das promessas. Então você vai fazer igualzinho fizeram os irmãos de José. Falam o que José falou, mas mostrem os caos que o José conquistou. A conquista, ela faz parte do evangelho. Se não tem, é só religião. Olha só o que Jesus disse em João capítulo 4, versículo 47. Teve um cidadão que foi até o Senhor Jesus pedir pela cura do filho dele. E a Bíblia traz assim, ó. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Aí sabe o que Jesus falou? Olha o que ele falou. Então Jesus disse, vamos ler comigo? Se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Você viu que o próprio Jesus falou, se não enxergar, olha isso, se não enxergar os milagres, as pessoas não acreditam. Senão vai ser somente palavras, e palavras são opiniões, opinião todo mundo tem. Então você precisa falar para Jesus, Jesus, eu preciso uma vida de resultado. Você sabe que tem um texto na Bíblia Sagrada que Deus me deu quando estava para nascer o meu filho Felipe, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Um pouquinho antes do Felipe nascer, Deus me deu o nome do Felipe nessa passagem, que está em Atos 8, 5. Ó. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. Então o Felipe, que era um apóstolo de Jesus, estava pregando o Senhor Jesus. E olha o que diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Felipe dizia. Mas como é que ele conseguia ter tanta atenção? Por que as pessoas prestavam tanta atenção no que Felipe dizia? Porque ouviam e o que mais? E viam sinais que ele fazia. Se você quer a atenção das pessoas, que elas ouçam você, você precisa ter uma vida de resultado. Você precisa ter uma vida que mostre para as pessoas. Por isso hoje eu vou ajudar você. Na hora que eu for orar, coisas vão acontecer para você mostrar a Deus para as pessoas. Eu vou orar justamente para isso, para que você saia da igreja que eu tenha alguma coisa para contar. Você tem algo para mostrar o antes e o depois, que desapareceu o caroço, que você recebeu aquela porta financeira aberta, que você fumava, não fuma mais, você foi liberto, você mudou o teu caráter, você se converteu. Precisa existir isso. Você concorda com o pastor Mike? Precisa. Então as pessoas prestavam atenção no que Felipe dizia, porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Aqui mesmo, aproveitando o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo que está sendo levado a Roma para ser julgado por César. Ele é um prisioneiro daquele navio. E deu um grande naufrágio, e eles chegaram na ilha de Malta, uns em pedaço do navio, outros em pedaço da embarcação, enfim, né? Eles chegaram lá na ilha de Malta depois do naufrágio. Então, quando o pessoal olhou, já era um naufrágio, ele já não chegou bem na ilha. Aí ele foi ajudar o pessoal a fazer uma fogueira bem grande, e o que pegou na mão do apóstolo Paulo? Uma serpente. A serpente veio, nhate, acometeu a mão dele, a serpente ficou pendurada. E olha o que diz no versículo 4. E os bárbaros, os bárbaros aqui são os nativos da ilha, né? O pessoal que morava lá. E os nativos da ilha, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem homicida. Viu? As pessoas te julgam por aquilo que elas estão vendo. Se está pendurada uma doença em você, vão dizer, vai morrer. Se está vendo que você está com um problema familiar, vai separar. Ai, olha, você viu o filho dela, está usando droga. Ai, você viu o filho dela, é homossexual, é lésbica. As pessoas vão julgar você pelos teus resultados. Então, se você é uma pessoa que você está tendo um resultado que nem o apóstolo Paulo, mesmo sendo uma pessoa de Deus, eles vão falar mal de você.
vão falar que você é homicida, vão falar que você não soube criar, vão falar que você é pobre, que você não soube trabalhar, que você é vagabundo, não trabalha. Ih, meu irmão, vão falar que você vai morrer por causa daquela doença. O pessoal vai falar um monte de porção de besteira, de abobrinha, quando você está numa luta. Qual que é o meu dever e o seu dever quando nós somos atacados pelas trevas? Versículo 5 diz: mas ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Isso aqui é um movimento daquela pessoa que não aceita que aquela situação fique pendurada. Esse mal não vai ficar na minha casa, esse mal não vai ficar no meu corpo, esse mal não vai ficar na minha vida financeira. Mas olha o que aconteceu, versículo 6, eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Claro, o veneno entrou, né? Eles esperavam que viesse a acontecer com o apóstolo Paulo o que acontecia com todo mundo, morresse. Mas agora você lê isso aqui, ó. Mas tendo já esperado muito, olha a palavrinha depois do muito aí. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, e dizem que era um Deus. Então como é que a gente vai mudar a ideia das pessoas? Com aquilo que elas veem. Você tem que falar isso com Jesus. Jesus, eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso mostrar crescimento, eu preciso mostrar saúde. Pastor, então o senhor está querendo dizer que depois que eu me converto eu não posso mais ter problema? Não, eu não estou falando que você não vai ter problema, vai ter, mas você vai ter que mostrar que Deus está contigo nessa hora, que Deus vai tirar você dessa, que isso é só um período na tua vida, que crise, tribulação, provação, dificuldade tem data de validade, início, meio e fim, e acaba, e daqui a pouco você está abençoado de novo. Um dia você está mal, no outro dia a pessoa olha e você está bom já. Você estava passando uma crise, daqui a pouco você está arrebentando financeiramente. Porque se você quiser falar para as pessoas de Deus e não tiver o ato que corresponde, ou o resultado que corresponde àquilo ali, não vai dar certo. Por isso que eu falo aquela frase na televisão: venha, veja e comprove que Deus está fazendo. Mas tem mais. Eu podia falar tanto para você aqui na Bíblia Sagrada. Quem já ouviu falar da rainha de Sabá? Está lá em 2 Crônicas capítulo 9, já leu? A rainha de Sabá, no versículo 1, ela ouviu falar de Salomão, ó, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para experimentar ele. A rainha de Sabá, ela viajou longe, longe, longe. A rainha de Sabá viajou e foi até o Salomão. Quando ela chegou no Salomão, ela começou a experimentar ele com enigmas e tudo mais. Mas olha o que diz o versículo 3. Qual é a primeira palavrinha aí, pessoal? Hoje eu vou ser chato, tá? Hoje você vai sair daqui com isso no teu coração. Eu estou usando várias concordâncias bíblicas para ir formulando um pensamento ideal na tua cabeça da Bíblia, tá? E vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa, olha isso. Lembra que o Jacó acreditou que o José estava vivo por causa do carro. Aqui a rainha de Sabá acreditou em Salomão por causa da casa. Muitas vezes é a nossa prosperidade, irmão. É a nossa prosperidade que vai trazer as pessoas para Deus. Muitas vezes não é a nossa prosperidade, muitas vezes sabe o que é, pessoal? É a nossa vida, a nossa saúde. Muitas vezes é a nossa família, irmão. Muitas vezes é a tua forma de você se comportar, quer ver? Olha como é que é comportamento, ó. E vendo a casa que ele construiu, mas tem mais, né? Diz aí na continuidade: as iguarias da sua mesa, até a comida que ela percebeu, e o assentar dos seus servos. Estou te falando, comportamento leva as pessoas a acreditarem em Deus. Nossa, o comportamento dessa pessoa é tão diferente. Nossa, essa pessoa não é igual. Olha o jeito dela sentar, olha o jeito de se comportar. E que mais? E o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, a forma que eles ficavam lá no Palácio Salomão. E tem mais, né? E as vestes deles, os seus copeiros, as vestes deles, a subida pela qual ele subia a casa do Senhor. Diz que ela ficou fora de si. Ela ficou assim, ó. Em outras palavras, deu um treco nela. A rainha de Sabá deu um treco nela, ela ficou olhando para aquela situação, ela ficou olhando para aquela circunstância toda, e sabe qual foi a conclusão dela? Escuta o versículo 6. Porém eu não acreditava nas suas palavras. Olha, me falaram um monte de você, e eu vou te confessar, eu não acreditava naquilo que eu ouvi. Mas atenção, até que vim e os meus olhos o viram. Viu só? Como é que você vai fazer as pessoas acreditarem em Deus? Não por aquilo que você fala, mas por aquilo que as pessoas veem, é por aquilo que elas enxergam. E a Bíblia diz aí, ó, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, e sobrepujaste a fama que ouvi. Assim vai ser a vida do cristão.
Assim vai ser a vida do homem de Deus. Primeiro vão falar de você, não vão acreditar, mas depois vão olhar para a sua vida, para o teu comportamento, para a tua vida financeira, e vão reconhecer que nem metade falaram de tudo que você é de verdade. Diga amém, Jesus. Levanta a mão para cá, para esse versículo, e diz assim: é isso que eu quero na minha vida. Quem quer mostrar bastante Deus para as pessoas? Mais do que ficar falando. Pregar já tem muita gente que prega, irmão. Falar tem muita gente que fala. Pouca gente está mostrando Deus. Tem que mostrar Deus, irmão. Mostre Deus e vai ser uma grande bênção. Agora olha esse texto que bonito na Bíblia Sagrada. Eu vou te dar uma revelação de um texto que eu já preguei várias vezes na Bíblia Sagrada, mas ele me abriu diferente. Abre em Mateus 5, versículo 14. Eu tenho um negócio com esse texto que eu já preguei tantas vezes, e toda vez que eu vou pregar esse texto, ele me abre diferente. Ele vem uma interpretação nova. Olha só o que diz. Sobre o que eu estou pregando, é claro, hoje, né? No contexto do que eu estou falando. Diz assim a Bíblia: vós sois a luz do mundo. Então Deus, Ele quer que eu e você, nós venhamos iluminar pessoas, né? Porque a gente venha a ser o holoforte. A gente venha a ser como o farol naquela ilha no meio do mar, que fica mostrando o lugar para os navios que estão no escuro, né? E aí diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. E aqui começa: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é esse monte? O monte é o lugar mais alto, pessoal. Ou seja, existem construções que são nas planícies, e existem construções, como nesse caso aqui, que elas são construídas aonde? No monte, é o lugar mais alto. Então Deus está falando que quando você começa a viver pela palavra de Deus, você está sendo edificado, você está ficando ali pautado e construído. Vamos lá usar a palavra construído, né? Você está sendo construído num lugar que é mais alto do que os outros. Você está sendo edificado num monte que é a palavra de Deus. Diga, um patamar acima. Mais uma vez. Então nós estamos sendo edificados um patamar acima. O que vai acontecer? Não dá para esconder uma pessoa que vive na palavra. Ela vai iluminar. É como uma cidade que foi construída num lugar mais alto. Vai ser muito diferentão. Toda pessoa que é muito de Bíblia, a pessoa está sendo construída em cima da palavra, ela vai ficar num lugar, numa posição acima dos demais. Ah, como assim, pastor? Estou te falando. Ela é uma pessoa que não tem como esconder. Mas tem mais, ele fala mais agora. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então primeiro ele fala de construção. E como é que nós somos construídos? Ouvindo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um patamar acima da humanidade. Você escutou o que eu disse? Palavra de Deus é um patamar, é um monte, é um lugar mais alto que os outros. Só que agora ele troca, ele não fala mais sobre construção, ele fala sobre acender. Acende candeia, aqui quando você é batizado com o Espírito Santo. Toda pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela vai clarear, ela vai ficar acesa, e ela não vai ser colocada por baixo, ela vai ser colocada em cima dos outros, para dar luz, porque para as pessoas ela vai ser uma referência. Então toda pessoa que ela é edificada na palavra, e ela é batizada com o Espírito Santo, ela está num patamar mais alto. Por isso que a Bíblia diz que você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Você não vai andar por baixo, você vai andar por cima. Porque você está escutando Bíblia, e você foi batizado com o Espírito Santo. E quando isso acontece, o teu lugar é no velador e no monte, e não dá para esconder. Mas agora vem a revelação que eu queria te falar. Assim, então, de acordo com a sua edificação e de acordo com como você foi aceso, a construção e como você foi aceso, assim, resplandeça a luz de Deus diante dos homens. É assim que está escrito? Vou ler de novo. Assim resplandeça a luz de Deus diante dos homens. Nananina não. Aqui está escrito: resplandeça a vossa luz. A luz individual de cada pessoa. Fala para mim qual que é a luz do mecânico. Consertar carro. Qual que é a luz do construtor? Construir. Qual que é a luz do médico? Dar remédio e fazer cirurgia. Qual que é a luz do pastor Michael? Pregar. Então atenção, cada um de nós aqui, quando é batizado com o Espírito Santo e é edificado sobre a palavra, você vai brilhar a luz individual da tua vocação aonde você vai. Você vai ser o melhor mecânico, você vai ser o melhor médico, vai ser a melhor nutricionista, você vai ser o melhor construtor, você vai ser o melhor pastor, você vai começar a ser a tua luz a brilhar.
Não é a luz de Deus, é a tua luz. É naquilo que Deus chamou você para fazer. Assim, depois que você é edificado na palavra e é cheio do Espírito Santo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê, pastor? Para quê? Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você não tem que ser o melhor para se achar. Você não tem que ser o melhor, o diferentão, aquela cidade na montanha, a luz que foi colocada no velador da casa, para você se achar pela posição que você está. Não, é para todo mundo olhar e ver que é Deus que está na tua vida. É para todo mundo olhar e glorificar Deus, que é só Deus que está fazendo isso na sua vida. É só Deus que está fazendo na sua vida. Você sabe que eu já passei dificuldade? Eu posso falar para você isso, eu não tenho vergonha de falar isso, e não tenho medo de falar também. Eu sou meio bocudo e vou falar. Eu nunca tive muito problema com igreja. Todo lugar que o pastor Mike vai, com a igreja não tenho problema, com os membros da igreja. O pastor Mike começa a pregar, a pessoa se submete, porque ovelha é assim, a ovelha escuta, ela está comendo um bom pasto, e ela está comendo um bom pasto, e ela gosta daquilo ali, ela vai indo, e eu vou levando essa pessoa para o céu. Eu geralmente tenho problema com pastor. Ser pastor de pastor, porque pastor também é líder. Não é ovelha, é boi. Então pastor liderar pastor é diferente, porque cada líder tem a sua ideia, a sua cabeça. Mas não faria desse jeito, acho que está gastando demais, eu não concordo com essa campanha, eu acho que faria assim. Essa parede tinha que pintar de amarelo, o pastor pintou de branco. Mas tem que fazer às 10, por que não fez às 11 o culto? Então sempre tive dificuldade com o pastor. E eu acho que ainda vou continuar tendo. Quando você tem, acho que você está entendendo o que eu estou falando. E quando eu começo a ter dificuldade com o pastor, eu começo a ver que eles não estão se acertando muito, não estão concordando muito, eu paro de cobrar. Para de cobrar. E eu começo a resplandecer a minha luz diante deles. Eu começo a mostrar resultado. Eu começo a mostrar resultado. E é isso. Aí eles começam a respeitar. E é isso que eu quero te ensinar. Que você precisa aprender a fazer isso. Não adianta bater de frente. Não vai adiantar bater de frente. O próprio Senhor Jesus, ele falou algo em João 14, no versículo 11, muito forte que Jesus falou. E de repente você pode dizer assim, o pastor Mike está se achando. Não, achando não. Porque o segredo é esse. Põe na linguagem de hoje para eles entenderem bem isso aqui. Olha só, vamos ler o versículo 10, o anterior, o 10. Né? Isso, ó. Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai é que está em mim. E ele fala mais, e é ele quem faz o seu trabalho. Olha só, Jesus estava tendo dificuldade com os discípulos e com algumas pessoas, que eles não estavam acreditando no que Jesus estava falando. Jesus falava, a pessoa não acreditava. Aí olha o que Jesus falou agora. Creiam no que eu digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se vocês não creem por aquilo que das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu... Tá o segredo aí, irmão. Não, o segredo está na minha cara, o segredo está na tua cara. Se as pessoas não acreditam no que você fala, mostra para elas que aquilo que você está falando é verdadeiro. Mostra, fale para Deus, eu preciso ser que nem Elias. Você lembra o Elias? O Elias está lá na frente de 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Eles estavam lá, quem é que é o verdadeiro Deus? E é Baal ou é Deus? Aí o Elias diz, vamos fazer um desafio. Aquele que fizer um sacrifício e Deus se manifestar, aqui vai ser Deus. Aí os profetas começaram a se cortar e começaram a fazer feitiço e não acontecia nada. O profeta até brincou e falou assim, será que o Deus de vocês foi no banheiro? Será que o profeta de vocês, o Deus de vocês foi viajar? Será que ele está muito ocupado? O profeta tirou uma onda com a cara dos caras. E ele disse, já acabaram? Cadê? Não estou vendo nada. Aí isso que Elias clamou, Senhor, eu quero mostrar para todo mundo aqui, que todo mundo veja que há Deus em Israel. Ele invocou, o que desceu do céu? Fogo. Todo mundo começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que todo mundo gritou só o Senhor é Deus? Por causa da oração ou por causa do fogo? Por causa do fogo, irmão. Ninguém vai acreditar nas suas palavras, irmão. Oração bonita todo mundo faz, todo mundo sabe fazer reza, irmão. Faz ou não faz reza? Todo mundo faz reza, irmão.
Todo mundo fala de Deus, fala de Jesus e fala disso, fala daquele outro. Irmão, nosso negócio é mostrar Deus para as pessoas. Mostrar Deus com a nossa vida financeira, com a nossa saúde, com o nosso casamento, com o nosso ministério. Esse é o segredo. Diga aleluia. Levanta a mão para cá que eu vou profetizar. Que a tua luz brilhe diante dos homens. Que a tua luz brilhe, que a tua luz individual e todo mundo veja que Deus está contigo. Amém? Pode abaixar a mão, toma posse dessa bênção. E para finalizar tudo aqui que o pastor Mike está pregando, volta lá onde nós estamos então, em Gênesis capítulo 45. Quem está gostando aí? Tá tudo ok, pessoal? Né? Pô, irmão, a gente tem que começar a mostrar Deus, amém? O doutor vai ficar com a boca aberta, até o doutor vai acabar se convertendo a Cristo. Doutor, você vai fazer um novo exame, lá não tem mais nada, pessoal, você está totalmente curado. Olha só, Gênesis 45, 27, né? Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E o seu pai, o caso de Israel, disse: o que ele disse? Basta, ainda vive meu filho José. Então a conclusão vem daquilo que as pessoas veem. A conclusão vem daquilo que as pessoas veem. E o último versículo que eu vou te dar, e eu vou orar para que as coisas aconteçam na sua vida. Quem quer que as coisas aconteçam aí? Então eu vou fazer uma oração para que as coisas aconteçam. Mas atenção agora. Abre em Tiago capítulo 2, versículo 18, que é muito forte. Tiago 2, 18. Isso aqui é demais. Isso aqui é para dar um tapa na cara do Satanás, ó. Alguém vai dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Agora olha o versículo aí, ó. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A gente precisa aprender a mostrar Deus pelas nossas obras. Aquilo que vai acontecer comigo, que vai acontecer contigo, vai demonstrar que Deus está com a gente. Então, se você fala de Deus, mas não acontece nada, você só tem uma opinião. Agora, se você fala de Deus e Deus começa a operar na sua vida e as coisas ficam visíveis, sabe o que acontece? Você está tendo um fato, você está mostrando um fato. Palavras são opiniões, coisas que acontecem são fatos. As pessoas acreditam em fatos ou em palavras? Fatos. Teve um versículo um dia que eu comecei a orar em cima desse versículo. E é um versículo que tem me ajudado muito na minha vida ministerial, na minha carreira. E toda vez que alguma coisa começa a dar errado comigo, toda vez que alguma coisa não funciona na minha vida, e eu não estou conseguindo demonstrar o Deus que eu prego, eu oro em cima desse versículo. Quem quer esse versículo para orar? Você quer ele? Então eu vou te dar Malaquias 3,18. Aqui eu vou finalizando. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Você não sabe quantas vezes eu dobrei o meu joelho no chão e eu disse: Deus, mostra a diferença porque eu te sirvo. E vai ser uma diferença visível. A Bíblia diz: então vereis a diferença. Fala comigo: vereis a diferença. Mais uma vez. Isso, você tem que falar: Deus, eu quero que as pessoas vejam. E por que a Bíblia diz outra vez? Porque a nossa vida tem que ser de fé em fé, e não fé uma vez só. É fé e depois você tem que usar a fé de novo, e depois usar a fé de novo, e depois usar a fé de novo, de fé em fé. Todas as vezes você vai usando a tua fé, e as coisas vão acontecendo com você. E eu oro, sempre quando eu oro em cima desse versículo: Deus, mostra que tem que ter uma diferença, tem que ter uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, e a diferença vai ser em todas as áreas da minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé que eu vou orar por você agora. Agora eu vou te abençoar. Amém? Eu vou fazer a oração da fé, vou fazer a oração da cura, vou abençoar você agora. Espero que você tenha entendido o que foi ministrado hoje. Pastor, eu não tenho resultado. Eu estou passando um período ruim na minha vida, complicado, as coisas não estão acontecendo. Então, hoje eu vou orar por você, para que você tenha coisa para falar. Para falar não, para mostrar. Isso. Diga: Deus vai se manifestar com marcas visíveis. Quem quer ter marcas visíveis que Deus está com você? Eu quero.
Tem um pastor, um grande líder do evangelho, que fala que a nossa vida tem que ser por amostragem. Você nunca foi algum dia em algum lugar que o pessoal está dando uma amostra? Quem já foi no supermercado e o pessoal está dando aquelas amostrinhas, né? Amostra grátis, exato. Você está no mercado, daqui a pouco uma pessoa se aborda você. Diz assim, ó, você não quer comprar esse chocolate? Aí você olha e faz assim, ó. Aí a pessoa pega lá da bandejinha, né? Ela pega e diz assim, ó, come aqui. Aí você enfia na boca e diz assim, ó, pode descer 3 no meu carrinho. Que você tenha muitas amostras grátis para dar para o povo. E que todo mundo venha servir o Deus que você serve. Que todo mundo venha buscar o Deus que você busca. Porque você vai dar amostra, a sua vida vai ser por amostragem. Levante a mão para o céu agora que eu vou orar por você. Deus, obrigado por essa palavra. Eu quero ser como Filipe. Filipe, ele mostrava a Deus para as pessoas. Eu quero ser exatamente como José. O José conseguiu mostrar a Deus na vida dele. Meu Deus, Jesus, o próprio Jesus mostrava para as pessoas através dos sinais, das maravilhas, que a nossa luz resplandeça, assim como aconteceu com Salomão. O Salomão conseguiu convencer a rainha de Sabá, não foram pelas palavras, mas foi pelo palácio que ele construiu. Foi pelo comportamento dos criados, foi por tudo aquilo que ela viu. Ela disse, eu não acreditava nas palavras, mas até que os meus olhos vieram e viram, que as pessoas enxerguem. E se tem alguma pessoa que está doente, fique curado, para você mostrar para as pessoas que você é saudável e que foi Deus que curou você. Se alguém está com uma situação financeira difícil, que a porta se abra, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, e que você tenha algo para falar na vida financeira, que você possa ser próspero, abençoado, bem sucedido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você é uma pessoa que está passando uma luta dentro de casa, briga, confusão, que tudo se acalme. E que todos possam ver que o seu familiar se converteu, que você converteu, que o teu casamento estabilizou e que você é uma bênção. Pois eu profetizo na sua vida que essa situação, ela tem prazo de validade. Ela tem início, meio e fim. Já está acabando essa situação na tua vida. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A unção de Deus está aqui nesse lugar. Eu vim trazer para você hoje essa palavra, para você aprender a mostrar para as pessoas. Eu vou mostrar Deus, eu não vou só falar de Deus, porque palavras sem fatos, palavras sem resultados, promessas sem cumprimento de promessa, é apenas uma opinião, é apenas uma coisa que aconteceu e ninguém acredita. Levanta a sua voz e diga que se cumprem minhas tuas promessas, que os teus sonhos se realizem na minha vida. Aleluia. Se essa pessoa está com um caroço, com um cisto, um quisto, um mioma, um linfoma, um carcinoma, um câncer, metástase do câncer, fique curado agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro: o corpo fique curado agora. É um mal que apareceu na coluna, nas vértebras, é um mal que surgiu no joelho, é uma pessoa que tem o joelho inchado. Corpo, fique curado agora. Alguém ainda vai perguntar para você e vai dizer: rapaz, o teu joelho era sempre inchado, desinchou? Desinchou meu joelho, estou completamente curado. Eu declaro sobre a sua vida agora saúde para os teus olhos. Você que é uma pessoa que precisava sempre fazer força para olhar, fique curado agora em nome de Jesus. Vão perguntar para você e vão dizer: rapaz, você fazia força para enxergar, não está mais fazendo? Não, eu estou curado os meus olhos. Fique curado agora. Esse problema no teu sistema digestivo, você não consegue comer alguns tipos de alimento que você passa mal. A próxima vez que a tua tia te ligar, que a tua mãe ligar, que alguém falar, você vai dizer: eu estou comendo de tudo, porque eu fui sarado pelas feridas de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo: fique curado agora desse caroço que é visível, todo mundo enxerga. Já até te perguntaram sobre esse caroço, e eu declaro: o caroço desapareça, suma em nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa que tem um problema, que vive se tratando, vive a poder de remédio, essa pessoa tem que fazer hemodiálise, essa pessoa tem que estar sempre fazendo quimioterapia, tem que estar sempre se tratando, sempre tomando remédio para cima e para baixo, e que essa pessoa fique completamente curada, e que o próprio doutor enxergue que houve uma cura milagrosa. Manifesta-te, Senhor, mostra que há Deus em Israel. Responde, meu Deus, com fogo. Responde, meu Deus, com uma capacidade sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural,
sobrenatural, sobrenatural. E que as pessoas vejam os sinais e glorifiquem o nosso Deus que está nos céus. E você diz: eu assumo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é Jesus. Uau, glória a Deus. Amém.